que olhar para um governo do PT como um governo que impõe, para um lado, só direitos. Então toma dinheiro, toma, né, luz, toma gás, toma tudo. E, por outro lado, só deveres, imposto, novo supercomputador da Receita Federal. Qual é a novidade aqui que eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva? O governo foi taxar mais uma vez, né? E aí eles tentaram fazer uma pintura. Qual é a história que eles iam contar? Eu vou taxar bancos e vou taxar também as bets, né? E aí era a historinha que eles iam dar a casca. A gente precisa entender que em tempos de redes sociais é muito difícil você fazer a manutenção dessas histórias sem a devida oposição. Ainda que é possível você, em parte, mobilizar seus militantes e tentar ir para enganação pura e simples. A real é que os petistas foram derrotados ontem, e aí a manobra que eles fizeram para não ficar com o dano, não só o dano da derrota em si, mas o dano de estarem taxando novamente a população, foi de que na verdade aquilo eram taxas para tentar mitigar o efeito negativo que as bets têm na sociedade, mas que Kim Kataguiri não deixou. Houve, né, aquele cara, eu tenho que ser muito cuidadoso nas coisas que eu falo, mas saiba que eu tenho uma opinião sobre o sujeito do jornalismo Vando, né, que é, né, eu tenho uma opinião, né, tenho uma opinião sobre esse sujeito. E ele foi lá correr pra, né, o Kim Kataguiri, Betts, o que é fake news pura e simples. Eu preciso repetir aqui, isso aí é fake news, ó. O deputado Kim Kataguiri do MBL é a favor da legalização dos partidos nazistas, mas é contra a taxação das bets. Ele mentiu 2 vezes, né? E ao mentir 2 vezes, ele vai ter que encarar aí suas declarações estúpidas, né? As consequências das suas declarações estúpidas. Mas a real é que, assim, a mentira, ela não dura 1 segundo. Porque, põe na tela, senhor Rafa Almeida Riso. Relator da MP alternativa ao IOF retira aumento de tributação de bets e a arrecadação prevista deve cair 3 bi em 2026. Quem é a pessoa que relatou o MP e retirou a tributação das bets? Eu vou repetir a pergunta, Riso. Quem é este cara que está na foto? Vocês devem saber. A foto, o cara é famoso. Não é exatamente não, a pessoa mais famosa do mundo, mas quem está na política sabe quem é. Começa com Los Zaratini. Carlos Zaratini, do PT. Quem retirou a tributação foi o Carlos Zaratini do PT. E aí vem esses sujeitinhos, né? Esses jornalismo Wanda, esses influencers picaretas que a esquerda petista dispõe pra ficar metendo essa. E nesse sentido, eu só preciso lembrar pra vocês que eles em absolutamente nada, diferem em termos da tosquice, que eu não tô falando da má intenção, tô falando da tosquice que um bolsonarista tem. Porque o esquerdista tenta fingir, né, que ele é aguerrido, tal qual é o bolsonarismo, mas que ele não é tão tosco, que a tia do Zap e os influenciadores jornalistas bolsonaristas, que eles são muito rudes. Eles não mentem quando dizem que o bolsonarista é rude. Eles mentem quando tentam fingir que eles não são rudes, toscos e burros e tranqueira na mesma medida. Tá? E eu acho que nós temos aí um bom tema para tratarmos. Tá? Essa derrota que o governo teve ontem não vai poder ser mascarada no lance do Zaratini. Definitivamente não vai. E falar que, não, na verdade eles queriam taxar. Não é. Outro tema que eles foram falar é assim, mas você não tá... Quem disse que é você que tá sendo taxado? Esse foi um dos argumentos mais burros que eu vi. Foi até aquela moça que parece o Zorak. Não tem, assim, ó, põe no Google Zorak e comentando suave, comentadora suave, não lembro, comentando alguma coisa que suave. Essa moça, ela tem algum tipo de fixação em mim, que qualquer post meu, ela aparece, só que ela parece muito Zorak. Não, é Zorak com K, não é Zorak, é Zorak com K. É o Zorak do Space Ghost. Põe ele na tela. Agora põe comentando suavemente, alguma coisa assim, suavemente comentando, comendamente suavitando, sei lá. Comentamenamente, suavemente comentando. Essa aí, põe a foto dela. Parece ou não parece o Zorak? Por favor, põe na tela, porque assim é muito parecida. Olha só. Não parece? Cara, eu olho assim, como assim o Zorak tá comentando as minhas coisas, né? E ela veio com os... você tá achando que foi... O pobre de direita está achando que foi taxado? E assim, sabe, em pleno 2026, 2025, né? Tô até perdido aqui. Aqui, ó, taxar você? Você quem? Eu não sou dona de bet, nem de banco, nem fintech, muito menos bilionária. Ela tava falando basicamente que a taxação não vai incidir sobre o consumidor no final, ou o cliente no final. Sério, é meio ginasial, né? Cara, assim, volta pro Space Ghost, Coast to Coast, sabe? Vai enfrentar o Space Ghost, ele sempre tirava... Porque... Nossa, eu entreguei muito a idade com sua piada aqui, tá? Mas tudo bem.
Isso é bem infantil. Bem infantil. Por exemplo, você começar a taxar LCA, isso vai incidir diretamente no preço do dinheiro que vai parar com o agro. Isso incide nas exportações, na competitividade da exportação brasileira, em última instância na capacidade, não só na comida que chega aqui, na capacidade de colocar dólar dentro do Brasil. Dólar é commodity, dólar é o que você aumenta a tua capacidade de comprar commodity. Com commodity você inclui de petróleo a comida. Então, sim, isso gera uma pressão, sim, não só no aumento do preço das coisas, mas diminui a competitividade, por exemplo, de um setor como o agro. Isso eu só falei da LCA. Todos os demais setores taxados, eles repassam no seu centro de custos esse valor para os seus clientes. Isso é meio que o óbvio, isso é meio que o básico. E eu fico um pouco assustado, porque essas pessoas né, dizem aí, né? Ah, não, veja só, nós aqui, marxistas, não estamos preocupados com outros assuntos, estamos preocupados com as questões materiais, são cheios de planos. E não sabe o básico. Tá bom então, né? Tá bom então. Tá bom. Então, é uma grande vitória. Isso que aconteceu ontem é uma grande vitória. E no mínimo, eu vou colocar aqui, e no mínimo, é menos dinheiro na mão do governo Lula para gastar em 2026. Porque o principal objetivo desse governo era, na prática, ter sobra de caixa para gastar com o populismo fiscal que ele pretende jogar para 26. É o populismo dele, ele estava arrumando aquele espacinho de grana para isso. Não conseguiu. Não conseguiu, então é uma boa notícia para o Brasil, claramente. E é uma má notícia para o plano do PT. Ainda que, em termos orçamentários, o PT saiba o que está fazendo, né? O Centrão vai jogar junto com eles em alguma agenda ali, e eles vão. Comenta-se que o PT vai ter pelo menos 150 bi para brincar no que vem, tá? Paralelamente, né, os petistas estão ali em polvorosa com seus planos, né? Veja só isso aí. Tarifa zero no transporte público. O Rui Costa disse que Lula pediu estudos e que não há nada programado. Eles se jogaram, né? Antigamente havia uma estratégia pré-rede social, que chamava balão de ensaio. Qual era o balão de ensaio? Você jogava o tema, você testava o tema junto à imprensa e tal, aí fazia um relatório. Olha, esse tema aqui não pegou bem com fulano, não pegou bem com ciclano, mas pegou bem com X, Y, Z. Ah, beleza, ok. Manda pra frente, vamos tocar. Não valeu a pena. E me parece que o governo fez um balão de ensaio com isso aí. Tá rolando um balão de ensaio, eles vão ver se pega bem com Faria Lima, vão ver se tem algum tipo de impacto na visão que os investidores têm sobre o Brasil. Se isso andar e pegar bem, eles vão tentar arrumar espaço orçamentário, porque é uma medida que não apenas atinge as pessoas mais pobres, que é quem, no frigir dos ovos, eles já têm e estão buscando assegurar para as eleições. Isso pode pegar, por exemplo, um trabalhador assalariado urbano, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que vai falar, poxa, diminuiu aí a pressão orçamentária que eu tinha, no meu orçamento pessoal, né, o gasto com transporte, portanto eu vou poder sobrar uma graninha a mais, dinheiro que eu gastava com transporte. Né? O problema, meus amigos, só lembrando que isso aí isso volta para ele na forma de não só de impostos, mas de dinheiro caro. É aquela ilusão, a pessoa você tira daqui, né, eu tô feliz, aí depois te entrega dali e você percebe que você continua pobre. É só uma sensação circunstancial. Mas é isso que eles precisam, uma sensação circunstancial para um ano eleitoral. Né? Até rimou, Rafael Almeida Riso. É isso. Aqui de um lado, tá, pro Brasil que trabalha e produz, toma ele taxa. E do outro, joga o dinheiro aí na base. Joga o dinheiro na base. Que é o modelo de compra de votos. E é muito legal que assim, o PT sequer tá disfarçando. É só compra de votos pura e simples. É só a linguagem da compra de votos, é só o método da compra de votos. É o Brasil da compra de votos. Cara, isso faliu. Isso como modelo político é uma piada. Né? Mas assim, eu não quero ficar repetindo a live de ontem. O que eu quero comentar, tá? Planos futuros. Precisamos olhar para o futuro. De fato, a vitória ontem se deve também ao trabalho de Kim Kataguiri. Kim Kataguiri que entrou com um requerimento que foi a votação e derrubou a MP 2303, isso? 2303. Como? 1303. 1303? Certeza? Eu acho que é 2303/2025. 303. 1303? 303, cara. Tá, Confia. então é de Kim Kataguiri o requerimento e é por parte de Kim Kataguiri que houve também essa articulação para. Vamos ver agora sim, vamos falar do isso tudo, vamos mostrar alguns retardados, né? Precisamos falar do irmão do retardado, do filho do ladrão e do irmão do retardado. Vamos lá.
Bota aí na tela. Esse aqui é Pedro Campos, irmão. Do retardado João Campos e filho do ladrão Eduardo Campos. Vamos ouvir. Você não está entendendo errado. Essa comemoração aqui dos bolsonaristas, essa gritaria que está acontecendo, é porque eles votaram contra o povo brasileiro, contra a taxação de bancos bilionários e bets, antecipando a eleição, mas criando um problema para o governo continuar garantindo os recursos dos programas sociais, dos investimentos do PAC e de todas as ações que estão sendo conduzidas pelo governo. Uma pausa. Você vê que não adianta você ser filho do, né, herdeiro de uma elite canavieira escravocrata e ter sua família ter tido tudo à disposição por anos pra ser um cara meio burrão e que tem essa dificuldade, né? Pra você falar, você tem que ficar piscando. É igual aquela mulher que fala assim, então, e aí eu quero ver, né? Então você tem que, tô força, quer dizer, força, pra falar essa mentira que você tá falando. O que os caras estavam comemorando aí foi barrar, basicamente, um aumento de imposto, que incide primeiro no topo e é depois repartido com a base, como sempre acontece, e que qualquer idiota sabe. E comemorando que ferraram também o governo, que vai dispor de menos dinheiro, tirado do setor produtivo do Brasil, que trabalha e produz, que vai ser colocado no Brasil improdutivo. É ou não é? É isso. Para de ficar, né? Mas um esforço, né? Olha o esforço, dá o play aí. Isso é uma irresponsabilidade que está sendo feita e uma proteção de bancos bilionários e bets que deveriam pagar um imposto justo. Ô, filho E da não- puta. Vamos lembrar um negócio? Ô, Poxa. Falei palavrão. Nossa. A gente combinou que o Riso vai ter uma arma de Nerf pra toda vez que eu falar um palavrão, eu tomar um tiro, né? Acabei de tomar um aqui, ó. Desculpa. O canalha, né? O pedaço de lixo. Vamos ser bem claro aí. O que teu irmão fez com as empresas de bet? Porque ele tá usando esse argumento. Primeiro argumento mentiroso, a gente já demonstrou. O Kim era favorável a taxa bets, se o projeto claramente passasse. Mas o Kim fez muito mais. O Kim derrubou o projeto como um todo. E quem estava retirando a taxação é o governo do PT. Governo que você é base, o Pedro Campos. Mas vamos ver. Vamos até o fim, porque eu queria ver onde ele vai chegar. utilizar essa disputa eleitoral para fugir da Receita Federal. Vamos lá. João Campos concede benefício fiscal a bets no Recife. Parabéns, João Campos. Usou o eco da tua cabeça pra refutar o idiota do próprio irmão, cara. Isso aqui é aquele momento, né? Aquele momento, pelo amor de Deus, cara. Ai. É na hora. E o cara fala, volta a colocar, quando você dispõe de um eleitor que é imbecilizado, né? O eleitor deles, basicamente, né? Um eleitor que compra, aí ele faz a dança, meu prefeito! Aí dança e tal. O cara pode fazer o que ele quiser. O cara pode falar o que for, fala qualquer coisa aí que, né? Vai falando ele, com aquele esforço, precisa falar. Tá bom, né, cara?